prazer em dia após dia falar com você diretamente e ver que você tem se interessado mais em conhecer a minha palavra e tem tomado importantes decisões. Filho, eu estou voltando e mal posso esperar para o dia que te receberei em um grande abraço. Te ver no céu é olhar para a cruz e dizer: valeu a pena. Hoje eu ainda quero te falar sobre o que aconteceu em 1844, quando as pessoas acreditaram que tinham descoberto a data da minha volta. Depois marcaram nova data e novamente não aconteceu. Reviver aqueles dias, os sentimentos das pessoas e os desdobramentos desse movimento é importante para você estar ainda mais preparado para o meu retorno. Quando o dia 22 de outubro de 1844 passou e eu não retornei, muitos se desesperaram, mas outros juntaram as dúvidas e incertezas como combustível para estudar ainda mais a Bíblia. Aquele movimento de conversão não era acaso, e algo precisava ser esclarecido. Dentre as profecias que eles voltaram a estudar, estava Abacuque capítulo 2, versículo 1 a 4, que ninguém tinha notado, que fala de uma aparente demora. E aí as coisas começaram a fazer sentido, e eles foram encontrando detalhes mais confortantes nas profecias, como Ezequiel capítulo 12, versículo 23, 25 e 28. Filho, você já leu a parábola das 10 virgens? Mateus capítulo 25, versículo 1 a 6. Entre as 10, todas tinham a lâmpada, mas só 5 tinham azeite suficiente para esperar a chegada do noivo. Sabe o que isso representa? Não adianta ter a Bíblia e não estar preparado. Por isso venho te alertando. Estude a minha palavra e esteja pronto, ainda que pareça que eu estou demorando. Agora vou te contar de outra coisa que aconteceu entre as pessoas que estavam estudando as profecias. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Alguns deles se tornaram fanáticos e causaram repulsa entre os que estavam estudando sobre o advento. O afastamento de mim e o fanatismo, que são extremos, são obras de Satanás. A apostasia é perceptível ao longo da história, o fanatismo também. Paulo presenciou isso em todas as igrejas que fundou. Lutero também deparou com fanáticos que diziam ter falado diretamente comigo e colocaram suas próprias ideias acima da Bíblia. E durante o grande movimento dos adventistas, isso também aconteceu. Eu já falei sobre isso, mas vou resumir novamente para você entender. O que levou Miller e os demais adventistas a acreditarem na descoberta da data da minha volta foi a análise da profecia de 2.300 tardes e manhãs, quando eles encontraram um marco, que é o decreto de Artaxerxes para restaurar Jerusalém. Entretanto, para analisar o que aconteceu em 1844, era preciso compreender que os símbolos descritos no Antigo Testamento apontavam para o ritual de purificação do santuário feito pelo sacerdote. Todo ritual que institui para o povo fazer, a fim de terem o perdão dos pecados, tem uma simbologia do que acontece aqui no céu. Você sabe que ninguém mais precisa matar cordeiros inocentes para pedir perdão, não é? A minha morte encerrou esse ritual, mas a simbologia ainda está em vigor e integra as profecias deixadas por mim para você. Ao entender isso, as pessoas que enfrentaram o primeiro desapontamento com o estudo da Bíblia e oração se fortaleceram e começaram um movimento reconhecido como o clamor da meia-noite, alertando a todos sobre os momentos finais para o arrependimento e a confissão dos pecados. E aí, mais e mais pessoas começaram ou recomeçaram a estudar profundamente a minha palavra, e em uma intensidade ainda maior do que já havia ocorrido até então, eles deixavam os pecados. Sabe de uma coisa, filho? Essas pessoas eram simples, não eram os mais letrados. Eram pessoas comuns, como fazendeiros, que liam,
entendiam e compartilhavam a mensagem da minha volta. As igrejas que não aceitaram essa mensagem removeram as pessoas da lista de membros. Quando outubro passou, estes fiéis se sentiram como Maria, quando foi ao meu túmulo e encontrou vazio. João capítulo 20, versículo 13. Da outra parte, começou a zombaria. Afinal, a condenação a eles pelo pecado não havia chegado. E eles declaravam em tom de zombaria que o mundo continuaria assim por milhares e milhares de anos. Filho, quando eu entrei em Jerusalém de forma triunfante, as pessoas achavam que eu iria instituir meu trono ali para livrar o povo da opressão. A esperança de muitos se apagou junto com meu último suspiro. Mas você sabe a continuação da história, não é? Não foi o fim. Da mesma forma, o desapontamento não foi o fim da esperança da minha volta. O mundo poderia até esperar que aquele grupo se sentisse envergonhado e simplesmente deixassem de estudar a minha palavra. De fato, alguns deixaram a fé, mas houve os que permaneceram firmes e o adventismo persistiu. Em Isaías capítulo 25, verso 9, está descrito o sentimento dessas pessoas que examinaram o próprio coração para estarem prontos para exclamar no dia da minha volta: Este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Está perto desse dia, filho. Quem permaneceu, entendeu, creu e teve a resposta, recebendo consolo e conforto na própria Bíblia. E versos como Abacuque capítulo 10, versículo 35 a 39. Perceber o que realmente está por vir é o sentimento que deve preencher seu coração, filho. Ao aprender sobre como e o que aconteceu até hoje, desde o pecado de Adão e Eva, séculos de vida do meu povo, a minha morte na cruz para te salvar do pecado, a minha ressurreição e promessa de voltar para te buscar, e a pregação da chegada desse grande dia. Aquelas pessoas que ficaram tristes em 1844 entenderam que só poderiam se manter firmes por meio da fé em mim e na minha palavra. Ler a Bíblia é o único caminho para ter mais luz. Até amanhã, filho. Eu abençoo o seu dia.